chamar um outro elemento para a nossa conversa. O Supremo Tribunal Federal enviou à Procuradoria-Geral da República 2 pedidos para investigar o presidente Jair Bolsonaro. 2 frentes distintas. Quem explica para a gente é o repórter Theo Cury. Theo, boa noite. Oi, Raquel, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. São 2 pedidos. O primeiro foi feito pelo deputado Israel Batista. Ele pede que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente Jair Bolsonaro por supostamente ter interferido naquela operação que na semana passada acabou culminando na prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Ela recebeu essa notícia-crime e encaminhou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo que era grave o quadro narrado pelo deputado Israel Batista. Esse foi um dos pedidos. Um outro pedido havia sido feito também nessa semana pelo deputado Reginaldo Lopes, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Cabe agora ao Augusto Aras, Procurador-Geral da República, analisar se há elementos mínimos para apresentar um pedido de investigação contra Bolsonaro no Supremo. No meio disso tudo, Carmen Lúcia também deve analisar nos próximos dias o próprio inquérito que mira Milton Ribeiro e pastores que foram presos na semana passada naquela operação da Polícia Federal, porque esse caso deixa a primeira instância e sobe para o Supremo Tribunal Federal com a possibilidade de o presidente estar envolvido nesse caso, foi o que disse o Ministério Público Federal. O outro pedido foi feito pelo líder da minoria no Senado, Randolfo Rodrigues, que pede que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por supostamente ter interferido na Polícia Federal. Um pedido feito, um encaminhamento feito por Luiz Roberto Barroso ao Procurador-Geral da República, que agora vai ter que analisar esses 2 casos. Eu volto com você. Boa noite, Theo. Boa noite para você aí em Brasília. Obrigado. Voltando para a análise, Caio, o Theo já deu a deixa. Cabe agora ao Procurador-Geral Augusto Aras. Se a gente olhar pelo histórico, não parece que ele vai colocar as armas dele ali para investigar. Qual que é a sua apuração? Ô, Raquel, eu acho que só o fato de já ter uma remessa grande por parte do Supremo Tribunal Federal pressionando o Augusto Aras a se posicionar, já tem um dano político. Assim como tem um dano político o fato do debate da CPI, assim como tem um dano político todas essas apurações de uma semana para cá. O tema MEC, o tema corrupção do MEC, o tema tráfico de influência dentro, ele já está colocado. O Augusto Aras, pelo que eu levantei hoje, ele tem um prazo, não havia ainda uma definição se ele ia entrar nessa ou não, até que ponto o presidente Jair Bolsonaro participou ou não. Haveria uma tendência de ser naquele modelo das investigações anteriores, dele fazer um encaminhamento meio de prática, que seria uma investigação um pouco menos, vamos dizer assim, no start dura, no start contra o presidente Jair Bolsonaro. Aparentemente, essa seria a tendência inicial. Ele manda apurar internamente e nada acontece. Isso. Thaís, puxando o gancho que o Caio deixou para a gente na outra roda de análise. Agora é o presidente Jair Bolsonaro que está precisando do STF para tentar barrar essa CPI. Como é que vai ser o impacto disso tudo que está acontecendo na relação presidência-STF, que é sempre tão delicada? Raquel, não vejo o Supremo Tribunal Federal barrando uma CPI. Porque da última vez a CPI da pandemia, por exemplo, ela foi instalada depois que senadores foram ao Supremo Tribunal Federal e aí teve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso a favor da instalação da CPI sobre o argumento de que ela era um instrumento legislativo. Então, pelo que eu conheço de Supremo Tribunal Federal, acredito que ali a avaliação é de que é uma questão interna corporis do Congresso. Não vejo o Supremo Tribunal Federal se metendo nesse assunto, ainda mais porque o caso voltou para o gabinete da ministra Carmen Lúcia, então o Supremo Tribunal Federal já está de novo com o comando dessa investigação, então já está exposto o suficiente a respeito desse assunto e ainda acho que há uma análise fria, calculista, de que Rodrigo Pacheco não pretende transformar o Senado num palanque eleitoral. Então, acho que ainda há uma convicção dentro do Supremo de que
talvez Rodrigo Pacheco consiga trabalhar no tempo, ganhando tempo, deixar um pouco essa instalação em banho-maria para tentar ver como que as coisas caminham nos próximos dias, e aí de repente chegou o recesso, de repente chegou a campanha e pronto, não tem como me instalar mais. Isso é apenas uma aposta de rumo. Creomar, Thaís está apostando aqui pra gente, apurando, passando a sensação dela de que está todo mundo tentando colocar panos quentes. O presidente do Senado, também os ministros do STF vão dizer, olha, Congresso, você que se resolva. Bate um pouco com a sua avaliação de que pode ser um grande problema para o governo. Como que você vê essa questão? Raquel, tem dois elementos importantes aí que eu acredito que valem ser realçados. O primeiro tem a ver com esses dados que a Thaís muito bem levantou, de que nesse exato momento o presidente do Senado não tem a ideia, ou pelo menos não demonstra a ideia, de que ele queira transformar a casa em um palco de disputas eleitorais, porque a gente sabe, né, inclusive em termos de memória recente, o quanto que esse tipo de evento serve também aos interesses eleitorais dos envolvidos, não daquele que está sendo desgastado, que no caso seria o presidente da República. Uma outra questão que eu creio que é bastante relevante também para essa conjuntura é o quanto que o sistema político e as forças institucionais em Brasília têm se movimentado em algum sentido a partir da percepção de que o governo apresenta um determinado grau de fragilidade. O que eu quero dizer? À medida que os dias têm se passado, e hoje nós estamos a 96 dias do pleito, mais ou menos, 96 migrando para 95, cresce uma percepção de que, por mais que o presidente seja competitivo eleitoralmente, há uma possibilidade clara de que ele seja derrotado. Não sei se em primeiro ou em segundo turno, porque afinal a gente não trabalha com bola de cristal, né? É muito mais uma avaliação. Mas aí isto leva como consequência direta uma construção daquilo que a gente chamaria naquela velha máxima, né? Rei morto, rei posto. Quanto mais o sistema político precificar ou perceber que este é um governo fadado a uma derrota eleitoral, mais variáveis de risco e mais objetos de desgaste, como o Caio muito bem levantou, tendem a surgir no horizonte. E eu creio que essa dificuldade de articulação pode acabar se manifestando em outras instâncias, como, por exemplo, uma eventual mudança de postura do PGR, uma eventual mudança de postura do STF, e por aí a gente vai seguindo, sem uma necessidade efetiva de uma CPI, por exemplo, caso seja verificado que o governo está tão desgastado que isso não é necessário. Meus caros, manchete rápida para cada um de vocês três para a gente trocar de bloco. Vamos continuar nesse assunto da perspectiva eleitoral, mas manchete rápida. Caio, essa CPI vira um problema ou não? Vira um grande problema e a eleição é o grande oxigênio dessa CPI. Thaís. Ai, Raquel, vou na minha aqui. Acho que a CPI ainda tem alguns passos a ser percorrido para, de fato, ser instalada. Creomar, você desempata. Eu acredito que, na verdade, o simples fato da CPI existir como um objeto na nuvem já é um problema, né? Então, esse é o grande ponto aqui.